Existem algumas obras ao longo da história da humanidade que claramente foram editadas com o objetivo político de tirar a culpa ou colocar a culpa em alguém visando algum evento, principalmente eventos bélicos. Então, obras são feitas ao longo da história do homem para exaltar reis, exaltar imperadores, exaltar gestores, exaltar autoridades. E, evidentemente, condenar, punir, reprovar os inimigos dessas autoridades. Recentemente nós tivemos aqui, por exemplo, uma obra que eu me lembro aqui é a obra de Basílio da Gama, o Uruguai. Em 1750 nós tivemos uma guerra aqui no Brasil, lá no sul, Rio Grande do Sul. Depois do Tratado de Madrid, os portugueses e os espanhóis remarcaram terras no sul do Brasil. E na hora de colocar o povo que estava naquela terra para fora, houve resistência dos índios que lá moravam. Então, os portugueses e os espanhóis tiveram que entrar em confronto com esses índios e mataram muitos índios. Um jesuíta, um estudante de uma escola jesuíta, chamado Basílio da Gama, começou a ser, em função da sua orientação católica, perseguido pelo Marquês de Pombal, que era o primeiro-ministro, equivalente hoje ao primeiro-ministro de Portugal. E ele foi preso, inclusive, acusado de jesuitismo. Foi preso. Na prisão, ele escreveu um poema para um parente do Marquês de Pombal, elogiando um casamento da filha de um parente do Marquês. O Marquês ficou feliz, satisfeito, tirou ele da prisão. E depois, ele aspirando outras posições políticas, ele escreveu um livro chamado O Uruguai. E o que é que ele fala nesse livro? Ele conta a guerra que teve lá nas Sete Missões, no sul do Brasil, e diz que a culpa daquela guerra foi exatamente dos jesuítas que estavam lá no local. Ele traiu a sua ordem, a sua escola e condenou seu povo. E exaltou o Marquês de Pombal, que estava na liderança de toda a operação. Inclusive citando no seu livro uma feiticeira que foi fazer um feitiço e viu os feitos políticos do Marquês de Pombal. Basílio da Gama, depois de ter feito esse livro, escrito esse livro, ele foi elevado à condição de secretário de Portugal. Ele é mineiro, mas ele foi para lá, para Portugal, estudar. E ganhou um cargo político altíssimo. Resultado, o que é que nós temos aqui? Nós temos uma obra da literatura brasileira, O Uruguai, de Basílio da Gama, uma obra que foi escrita para tirar a culpa dos verdadeiros algozes de uma guerra e colocar a culpa em outro grupo de pessoas, os jesuítas, grupo do qual o autor que fez esse livro fazia parte. Então há sim obras feitas com este intento: tirar a culpa da guerra de algumas pessoas e colocar em outras. Isto aconteceu com o Novo Testamento. O Novo Testamento foi escrito com este objetivo:
Qual é o objetivo do Novo Testamento? Tirar a culpa dos romanos da Guerra de 70. Os romanos invadiram Jerusalém. Os romanos destruíram Jerusalém. Os romanos destruíram o templo. Saquearam o templo. Pisaram a cidade. E Joseph ben Matitias, ou Matatias, José de Matias, militar, general judeu, foi capturado, convenceu sua tropa que ele comandava a todo mundo se matar durante a guerra. Todo mundo se matou, ele ficou vivo e ele se entregou para o general Tito e disse: olha, eu tenho algo para dizer para seu pai. Seu pai, na verdade, ele é o oráculo, ele é o Cristo, ele é o Messias. Ele é o Messias que o meu povo está esperando e ele vai ser imperador. Tito salvou a vida de Joseph. Joseph foi adotado por Tito e por Vespasiano, que são imperadores flavianos. E Joseph passou a se chamar Flávios Joséfos. Flávio Joséfo, portanto, traiu seu povo e agora faz parte da família imperial. Flávio Joséfo tinha uma dívida para pagar aos flavianos. E como ele prometeu para Tito que Vespasiano era o Messias, ele não somente o fez verbalmente, porque verbas volant, scripta manet, as palavras voam, mas o que está escrito permanece. O que é que Flávio Joséfo fez? Comandou, liderou a equipe literária que produziria os textos neotestamentários, inventando Jesus. Então o Novo Testamento vem dizendo o seguinte: o culpado da invasão dos romanos em Jerusalém, os culpados são os próprios judeus. Por quê? São os próprios judeus? Porque eles não acreditaram no Jesus que Joséfo inventou. E depois de uma guerra, tudo é aceito. Qualquer coisa é aceita depois de uma guerra. As pessoas estão mortas. Então Joséfo inventa um Jesus baseado talvez em um Jesus existente que perdeu o sentido, ainda que tivesse existido, algum tipo de Yeshua, ou Yeshu, ou Yehoshua, e editou o Novo Testamento. Obviamente que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Porque o Jesus inventado, ele tinha que ter legitimidade na Bíblia hebraica, nas profecias veterotestamentárias. Ele tinha que ser legítimo. Mas depois de receber essa legitimidade, ele deu um pé na bunda de Jeová e dos judeus. Ele veio primeiro para o povo judeu. O povo judeu não aceitou Jesus. E a partir daí, ele virou as costas para esse povo, criando um novo grupo de pessoas, uma nova família, chamada família de Deus, com um novo pai que não é Jeová, porque ele mesmo dissera: meu pai o mundo não conheceu. Jeová morava nas trevas, está escrito em Samuel 6:1. Mas o pai de Jesus é o pai das luzes. É o pai das luzes. Moisés viu Deus, mas Jesus disse que o pai dele ninguém viu e ninguém o conheceu, e era ele que estava apresentando. O pai de Jesus não era mais o pai dos judeus. Jesus disse: vós sois filhos do diabo, vosso pai não é meu pai. Vosso pai, vocês fazem as obras do vosso pai, não é meu pai. Então Jesus inovou, Jesus mudou. E aí Jesus começa a sentenciar Jerusalém. Ai de vós, escribas e fariseus, ai de ti, Jerusalém, haverá mais rigor sobre ti do que o rigor que houve sobre Sodoma e Gomorra. Vocês serão pisados, a cidade de vocês será sitiada, a cidade de vocês será cercada
Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Então Jesus vem sentenciar e dizer: judeus, vocês são os culpados, igual Basílio da Gama fez. Vocês são os culpados da destruição de 70. Joséfo tinha que fazer isso porque Joséfo devia a vida dele para os flavianos. Ele tinha que pagar de algum jeito. E ele liderou a equipe mentirosa de Tácito, Suetônio, Plínio e mais algumas pessoas. Então isso aí é o Novo Testamento. Aí vem o irmão aqui dizer que a grande Babilônia é Roma. Esqueça isso, meu amigo. Quem inventou Jesus foi Roma. Jamais a grande Babilônia seria Roma. A grande Babilônia é Jerusalém. Porque esta mensagem tem que estar em anuência, em consonância com as mensagens, as palavras de Cristo, do Cristo. Inventado. Tudo inventado. Então, o que você vir de ruim no Apocalipse são os judeus. Jesus xingou os judeus de raça de víboras, de hipócritas, de filhos do diabo, de sepulcros caiados. É o tempo todo Jesus sentenciando. Jesus contou uma parábola dos vinhateiros infiéis, que o dono saiu, mandou representante, eles mataram tudo. Depois o dono mandou seu próprio filho, eles mataram. Jesus culpa os judeus o tempo todo. E Jesus diz que a cidade vai ser destruída. E outra, a palavra, são dezenas de vezes que o Novo Testamento usa a palavra em breve. É breve, em breve, em breve. Isso acontecerá em breve, está perto, não passará essa geração. Vocês não percorrerão a cidade de Jerusalém antes que tudo se cumpra. Vocês, Paulo disse que nós que estaremos vivos na vinda de Cristo seremos arrebatados nos céus. Depois Jesus disse para Pedro que ia deixar João. Se eu quiser deixar João vivo até que eu venha, o que é que lhe importa? É claro, Jesus disse que aquela geração de incrédulos. Então o que é que Jesus faz? Ele segue uma tendência veterotestamentária, ele segue essa tendência de punir Jerusalém pelos males que sempre assolou essa cidade. Ou seja, Jeová fez uma má escolha. Tudo que Jeová fez deu errado. O Éden deu errado, o dilúvio deu errado, teve que arranjar um povo, o povo que ele arranjou só viveu se prostituindo, nunca ganhou nada de ninguém, só fez guerra contra esses povinhos, esses 31 reis que eu citei aqui. Filisteu, amorreu, mandeneu, iteu, querereu, perereu. Jeová teve grandes oportunidades. Teve o Império Babilônico para ele vencer, teve o Império Persa, teve o Império Assírio, teve o Império Grego, o Império Romano, nada. Jeová é uma outra mentira inventada, copiada dos sumérios. Então, seguindo essa mesma tendência de que Jerusalém só vivia fodida, desmoralizada, e que a culpa era dos próprios judeus, que andavam se prostituindo, que andavam adulterando, seguindo essa tendência é que termina o Apocalipse dizendo exatamente isso. A puta é Jerusalém. Jerusalém é uma big garota de programa, GP. Tudo que você vir de ruim no Apocalipse é o povo judeu. Porque o Jesus inventado pelos romanos, ele veio para fazer isto. Então, se você vir o sinal da besta ali, é o sinal dos judeus. 666 é o sinal de quem? Do templo de Salomão. É a representação. 666 era a quantidade de ciclos de ouro, a quantidade de talentos de ouro, digo, que Salomão recebia todos os anos. Todos os anos, Salomão recebia 666 talentos de ouros dos reis. E aí vem João e diz: quem tem sabedoria, calcule o número da besta. Isso é uma charada. Quem tem sabedoria, qual é o rei conhecido por ser o homem mais sábio, com sabedoria, que Deus deu sabedoria? É Salomão. 666 é o número de Salomão. Nós temos duas bestas. A besta que emerge da terra são os reis judeus. A besta que emerge do mar são os sacerdotes, a parte religiosa judaica. O mar de bronze dentro do templo tinha um local onde os sacerdotes tomavam banho chamado Mar de Bronze. A grande prostituta é Jerusalém, esqueça Roma. Jesus nunca falou nada de Roma. Jesus nunca disse nada de Roma. Então a literatura, o Novo Testamento veio com esse objetivo. É por isso que você vai ver Jesus elogiando Romanos,
O centurião chegou para Jesus, Jesus tratou ele com todas as honras que ele merecia, o conspícuo, dileto, preclaro, egrégio, centurião, capitão do Império Romano. Ele disse: aqui em Israel não tem ninguém com a fé desse capitão romano aqui. Ou seja, elogios escancarados para o povo romano. Jesus disse: olha, se um soldado das forças de ocupação te obrigar a carregar a mochila dele por 1 milha, porque isso era um direito romano, carregue-a por 2 milhas. Dê a César o que é de César. Pegue a moeda ali, o que é que tem na moeda? O rosto do César. Entregue o imposto a César. Obedecei às vossas autoridades. Vem Paulo e confirma da mesma forma. Então Jesus é o Messias dos sonhos de Roma. É o cara que diz para Pilatos: olha, todo o poder você não teria se do céu não te fosse dado, dizendo que Deus que deu o poder a Roma, legitimando. Então vem Jesus inventado para elogiar os romanos e punir os judeus. É o tempo todo a Bíblia provando isso, que os judeus queriam matar Jesus, que os judeus queriam condenar Jesus. E Pilatos lavou as mãos. E a mulher de Pilatos sonhou que Jesus era inocente. Pilatos, inclusive, disse isso. Você não vê Jesus falando uma linha sequer contra os romanos. Não existe isso. É o tempo todo Jesus elogiando os romanos e condenando os judeus. Jesus, meus amigos, é uma metáfora de Tito. Jesus é uma metáfora de Tito. A campanha de Tito é a vida de Jesus. É uma charada. Jesus começa o seu ministério com quantos anos? Quem respondeu 30 anos está errado. A Bíblia diz por volta dos 30 anos. Porque quando Tito começou o seu ministério bélico militar, ele não tinha 30 anos completos, ia completar no final do ano. Portanto, por volta dos 30 anos, Jesus começa seu ministério e Tito também, como general romano, que depois viria a ser imperador, inicia a sua vida militar como general por volta dos 30 anos. Quanto tempo durou o ministério de Jesus? Pela Bíblia nós contamos 3 festas. Portanto, 3 anos e mais um pouco, e meio. Exatamente a quantidade de tempo do ministério bélico da campanha de Tito. 3 anos e meio. Será que isso lhe diz alguma coisa? Será que isso é uma mera coincidência? Não, não é uma mera coincidência. As cidades que Jesus prometeu que iam cair, a começar da Galileia, foram exatamente as cidades por onde Tito começou a sua campanha militar. E as correspondências da vida de Jesus com a campanha de Tito são infinitas. Só conhece quem já leu Guerra dos Judeus. Portanto, quer conhecer esses paralelos? Vá ler a Guerra dos Judeus. Por que Jesus foi crucificado entre 2 ladrões? Porque um episódio como este aconteceu no livro Guerra dos Judeus. Vou dar só um exemplo aqui desses paralelos. Só um exemplo. Tito crucificou 3 homens durante a Guerra Bélica em 70. Flávio Joséfo e José de Matias tinha sido capturado, ainda não tinha o nome Flávio Joséfo, tinha sido capturado e estava do lado dos flavianos, traindo seu povo. Quando ele soube que 3 amigos dele estavam crucificados, ele corre para Tito e implora para que Tito tirasse eles da cruz. Tito concedeu, tirou os 3 da cruz. Apenas um sobreviveu. Apenas um dos 3 ressuscitou, entre aspas, obviamente. É o que Joséfo conta, um mentiroso. Então isso parece uma coincidência. Será que é uma mera coincidência? Agora detalhe. Quem foi que pediu a Tito para tirar o corpo daquele que ressuscitou, daquele que sobreviveu, dos 3 que estavam lá, judeus crucificados? José de Matias, que é o Flávio Joséfo. Portanto, é por isso que aparece na Bíblia, no Novo Testamento, um homem chamado José de Arimateia, que é um trocadilho para se referir ao José de Matias, que é o Flávio Joséfo. Foi José de Arimateia que pediu ao governo romano
o corpo de Jesus, da mesma forma como José de Matias, Flávio Josefo pediu a Tito. Então as correspondências como estas são às dezenas e aos montes. Ou seja, é impossível que essas duas literaturas estejam desconexas. E existem vários trabalhos científicos em anuência com isso que eu estou falando. Os mesmos autores do Novo Testamento são os mesmos autores de Guerra dos Judeus. A lexicografia presente nas duas literaturas, a estilística presente nas duas literaturas, a intenção dos autores, a intenção é a mesma nas duas literaturas. E são literaturas que foram editadas ao mesmo tempo, juntas. Não é fácil. Escrever um livro não é como hoje, que a pessoa pega uma caneta, uma bic e vai para um papel e escreve de forma alguma. E quem escreveu a literatura do Novo Testamento estava consultando uma biblioteca, porque reproduz ipsis literis o conteúdo de várias obras. Da Septuaginta, são dezenas e são mais de 350 citações que está no Novo Testamento, mais de 350 feitas diretamente da Septuaginta, palavra por palavra, na mesma ordem que essas palavras acontecem nas outras obras. Ou seja, ipsis literis, da mesma forma, quem escreveu o Novo Testamento estava consultando essas obras, e não somente de obras judaicas, mas de obras gregas, enunciados, assertivas da filosofia de filósofos gregos, são reproduzidos ipsis literis. Um exemplo é aquele: as más conversações corrompem os bons costumes, de Menandro. Esta reprodução por Paulo é ipsis literis, com as mesmas palavras e na mesma ordem. Quem conhece o grego sabe que não importa, a ordem não é o que mais importa no grego. Se eu falar João matou Maria, no português, se eu colocar Maria matou João, mudou tudo o sentido. No grego, não, porque quem vai definir são os casos, se está no nominativo, no acusativo, no genitivo, no dativo, no vocativo. Quem vai definir o caso é a terminação da palavra, não importa a ordem. E o interessante é que a reprodução destas obras gregas no Novo Testamento acontecem na mesma ordem em que essas palavras aparecem nas línguas originais, ou seja, quem estava escrevendo o Novo Testamento estava consultando essas obras, estava numa biblioteca. Agora eu pergunto a vocês, como é que um povo escravo, em plena guerra, viajando como Paulo fazia, viajava para cima e para baixo, preocupado com os problemas, como é que ele carregava um turbilhão de rolos numa carroça com ele para cima e para baixo, andando nas estradas de Roma, se bem que Roma tinha muita estrada aberta, mas será que Paulo andava com essa biblioteca a tiracolo? Não, impossível, eles estavam em guerra. Como é que um Messias judeu vai elogiar tanto o povo romano? É como se na Segunda Guerra os judeus saíssem da Alemanha fazendo elogios a Hitler. Não existe isso. É claro, é evidente que o Novo Testamento é uma obra inventada, criada, e os grandes eruditos estão em consonância com o que eu estou dizendo. Bart Ehrman já disse: a infância de Jesus é toda inventada. Tem um fato aí que o Herodes mandou matar os primogênitos. Nenhum historiador falou sobre isso. Um fato dessa natureza, a massacre dos inocentes para que Jesus não nascesse, com o objetivo de matar Jesus. É claro que José escreveu isso para dizer que Jesus era rei. Jesus ia ser rei, que Jesus faz parte da linhagem real, que Jesus é da casa de Davi. É o tempo todo isso provando. E ele fez isso para que se cumprisse o que estava escrito ali. E ele fez isso para que se cumprisse. Então, uma forçação, como dizem no senso comum, de barra, é uma inadequação da vida de Cristo às profecias veterotestamentárias. São aplicações fajutas, fracas, rasas, profecias que não existiram, profecias que não falam de Jesus. Ou seja, se eu posso espiritualizar tudo, qualquer coisa é válida, tudo é válido. Então, a infância de Cristo toda inventada, porque nada se prova, escritos foram feitos a respeito da infância de Jesus, escritos foram editados, e os fatos mais importantes narrados no Novo Testamento, nenhum escritor falou nada sobre isso. E escritores do início do primeiro século, não estou falando um escritor do século da década de 40, 50, 60, não. Pessoas que conviviam em Jerusalém, historiadores, filósofos, escritores, viviam em Jerusalém, participavam das festas judaicas,
Se Jesus tivesse vivido ali, efetivamente, eles sabiam disso. Escreveram sobre eventos naturais, escreveram sobre episódios políticos daquela época. Eles não tiveram absolutamente nada para dizer. Filon de Alexandria, Júlio de Tiberíades, Gaio, Sêneca, nada, zero. Zero coisas sobre Jesus. O silêncio desses historiadores é o maior barulho para os cristãos. São 2000 anos de o cristianismo querendo provar a todo custo que o Jesus histórico, eu não estou dizendo nem o Jesus espiritual místico, o Jesus histórico, nem esse existiu. São 2000 anos com o mundo todo atrás dessas provas e absolutamente nada se tem. Se hoje o cristianismo tivesse uma minúscula prova da existência de Jesus, em cada igreja estava aí a réplica dessa prova, estampada, mostrando que ali Jesus efetivamente existiu, mas não tem nada. O que se tem são falsidades, são interpolações nos textos, são mentiras, são adulterações de copistas, são mentiras de escritores comprados pela igreja. E isso aí é uma verdade. Pasmem, os primeiros santos, os primeiros cristãos são da família dos Flavianos. Santa Flávia Domitila é sobrinha de Tito, o seu esposo. Foram os cristãos, os primeiros cristãos. Antes de 70 não existia nada. Ah, mas Nero perseguiu cristãos. Mentira! Não existiam cristãos antes do ano 70. Só após a invenção de José. Cristãos em Jesus de Nazaré. Porque cristão ou messiânico, todo judeu é. E eles esperavam um Messias que não era Jesus. Isso aí, essa espera messiânica falsa para Jesus é exatamente o anticristo, a falsa esperança messiânica. O anticristo não é uma pessoa. A Bíblia fala o espírito do anticristo já opera. O espírito. Então, é um espírito, é uma esperança, é uma crença. E depois Jesus disse que há muitos anticristos já entre vocês, ou seja, já estavam ali presentes. Então o Apocalipse vem exatamente para derrubar os judeus, para acabar. Alguns irmãos vêm dizer que a grande prostituta é Roma. Não tem nada com Roma. Jesus nunca falou nada de Roma, mas contra Jerusalém. Não só Jesus, mas os profetas regaçaram com Jerusalém. Destruíram Jerusalém. Tudo quanto é coisa ruim recai sobre Jerusalém. As piores adjetivações, os piores atributos estão sobre Jerusalém. Existem coisas citadas em Guerra dos Judeus que só existem nessas duas literaturas. Jerusalém recebeu uma saraivada de pedra de um talento. O Apocalipse fala isso, que a grande cidade recebeu uma saraivada de pedra de um talento sobre as pessoas. Por quê? Lá no Antigo Testamento dizia que Jerusalém seria julgada como adúltera, e adúltera se julga apedrejando. Vem Apocalipse e diz isso, que foi apedrejada com pedras que pesavam um talento. Olhe bem, olha o detalhe da informação. Aí vem Flávio Josefo no seu livro Guerra dos Judeus e começa a dizer que na Guerra dos Judeus em 70, Jerusalém sofreu uma saraivada de pedra de um talento. Ah, meus amigos, sinceramente. Olha, os paralelismos são infinitos. Claro que é uma hipérbole, mas são aos montes. Então, eu sei quem inventou Jesus de Nazaré e os discípulos, Flávio José e sua equipe literária. É por isso que, após a Guerra dos Judeus, após 70, não tem ninguém vivo. Joséfo matou todo mundo. Joséfo destruiu todo mundo. Só não destruiu ele, Paulo. E o João também, né? Porque Jesus disse, tanto Jesus como Paulo disseram, Jesus disse que João ficaria vivo, e Paulo disse que ele ficaria, ele assistiria, ele iria ser arrebatado. Nós que estaremos vivos. Por que Paulo disse isso? Nós que estaremos vivos. Porque estava iminente, próxima. A vinda do Cristo estava próxima. O Novo Testamento, como o Uruguaia de Basílio da Gama, o Novo Testamento veio para dizer: olha, romanos, vocês não foram os culpados. Não foram vocês que mataram o Messias, mas foram os judeus que mataram o Messias. E em função da sua incredulidade, Jerusalém será destruída, acabada, sitiada.